Existem repercussões energéticas por causa do consumo de carne. Então vamos entender qual é o mecanismo que nos afeta. Para entender o mecanismo do porquê a carne nos afeta energeticamente, a gente tem que saber um pouquinho dos corpos que a gente tem, né? E dos corpos que os animais têm. Então, basicamente, vamos comparar aqui com um boi ou um porco e um humano. Nós temos aqui o nosso corpo físico, que é o corpo onde a gente tem os órgãos, as células físicas, o sangue e tudo mais. Esse é o corpo físico. E depois desse corpo físico, a gente tem um outro corpo chamado corpo etérico. E esse corpo, na verdade, é uma camada energética que fica entre o corpo físico e o corpo astral. O corpo astral é como se fosse a nossa duplicata física no plano astral. Então, como se a gente tivesse todo um corpo com os órgãos, com tudo, só que é espiritual, né? Então, este corpo etérico é essa camada entre o corpo físico e o astral, é uma camada energética, é onde a gente concentra as energias, por exemplo, dos chakras e as energias que animam o corpo físico. E nesse corpo energético, né, no corpo etérico, é onde as informações do corpo astral trafegam para chegarem ao corpo físico e também aonde a nossa informação do corpo físico passa para o corpo etérico. Por exemplo, quando a gente fala da aura de alguém, que um paranormal viu a aura, ou vê a aura, ou sente, ou expande a aura, ou num processo, por exemplo, de movimentação energética, de projeção astral, ou alguma coisa assim, meditação, aquela energia que a gente está movimentando, que a gente está imaginando, que a gente está vendo, é a energia, principalmente do corpo etérico, né? Que é esse corpo de energia sutil. É um corpo semifísico, ou seja, ele é muito sutil para ser físico, mas ao mesmo tempo ele é um pouco denso para ser um corpo astral. Então por isso que ele está entre esses dois corpos, fazendo essa ligação, essa ponte. E é claro que a gente tem outros corpos também, né? A gente tem um corpo mental, e a gente tem o corpo crístico, o átmico, búdico, etc, né? Mas a gente está falando aqui dos corpos que nos dão forma, que é o corpo físico, o etérico, o astral, né, principalmente. Então a gente tem que entender o que acontece nos abatedouros. A gente sabe que é óbvio, né? Não só há um sofrimento ali do confinamento, mas há um sofrimento enorme, um terror muito grande na hora da morte, né? Não só porque eles são assassinados, mas porque eles temem ser assassinados e eles veem, eles testemunham o assassinato de outros animais ali em volta deles. Então, o que acontece? Aqueles animais ali que estão enfileirados para serem mortos, que estão vendo aquela morte, que estão passando por aquele tormento, eles acabam plasmando formas de pensamento. Eles exteriorizam seus pensamentos. É um pensamento de pânico, de terror, é um pensamento de desespero. Então, esse pensamento de desespero é magnetizado por essas emoções. Emoções muito densas, emoções muito ruins. Então, no abatedouro em geral, você vai encontrar, se você for um paranormal, você vai ver muito ali daquelas energias densas presas no local, energias muito pesadas, de desespero mesmo. Agora, como que é essa questão da plasmagem dessas formas de pensamento, né, dos animais que sofrem ali? O que acontece com essas energias? Em primeiro lugar, antes de ser morto, o animal está plasmando ali inconscientemente um escudo energético. Esse escudo energético nada mais é que uma magnetização dos seus pensamentos em volta de si, para se protegerem. Então vamos supor que você, humano, você está correndo de um perigo ou tem alguma coisa ali perigosa. Você plasma energeticamente um escudo. Não tem uma forma necessariamente de um escudo, mas você plasma ali uma coisa que te separe ali do perigo. Há uma movimentação energética ali, né, de escudo. Então esses animais, eles plasmam inconscientemente esse escudo em volta deles ou no lugar, porque eles estão em frente a um perigo enorme. Acontece que esse escudo aí é tóxico, ele é naturalmente tóxico, parecido com o que os gambás fazem. Eles liberam aquele odor para se protegerem ali, para afastarem o inimigo. Então você vê que há um escudo assim dessa forma, né? E muitas pessoas que são sensitivas, elas veem esses escudos, né? Elas veem a cor do escudo e a forma do escudo, né? A forma no sentido de não ser uma coisa harmônica. Esses escudos, ou seja, essas formas, pensamentos, elas são magnetizadas por essas sensações de terror, de pânico, né? Esses sentimentos, né? Essas emoções muito fortes ali no momento de não querer morrer e de estar vendo a morte de frente. Muitas dessas formas, pensamentos, acabam se tornando elementares. Ou seja, elementares são formas estáticas, ou seja, são formas que não se mexem, que não desempenham um papel muito ativo no plano etérico, no plano astral, mas elas estão ali.
Mas principalmente a gente está falando desse magnetismo, né? Dessa forma pensamento magnetizada que é exteriorizada pelos animais, que fica em volta deles e, é claro, como eles exteriorizam muito dessa forma pensamento aí magnetizada, isso acaba ficando também no abatedouro, mas principalmente em volta dos seus corpos. Quando esses animais são assassinados ali, aquela magnetização energética, né? Aquele pensamento ali, aquela aura densa continua presa ao corpo físico. Não necessariamente o corpo astral continua ali. Ou seja, o corpo astral ele pode ir para outro lugar, ele pode reencarnar, ele pode ir para um outro plano, ele pode sair dali. Mas o corpo etérico, ou seja, aquela energia que animava o corpo físico, ela continua presa ali. Então, quando você tem a carne daquele animal que foi abatido ali, que foi assassinado, que passou por aquela situação toda, você tem a carne física, ou seja, você tem parte do corpo físico, mas você também tem a parte do corpo etérico ainda presa, você ainda tem aquela magnetização, você ainda tem aquela energia tóxica ligada àquela carne. Simplesmente a gente pode entender que comendo a carne, você está comendo aquela partícula física. Mas vamos lembrar que a gente não tem só o corpo físico, a gente tem um corpo energético também. Então, quando a gente consome aquela carne, a gente consome a energia daquela carne, a gente consome os éteres daquela carne, a gente consome aquela energia que estava animando aquela carne, quando aquela carne fazia parte do animal vivo, né? Então a gente está absorvendo aquela toxina energética, a gente está absorvendo aquela magnetização, muitas vezes a gente está absorvendo aquelas formas de pensamento. Não no sentido digestório, a gente está absorvendo para o nosso campo energético, para o nosso campo áurico. Porque se a gente está entrando em contato com aquela aura ali, a gente está absorvendo aquilo ali para o nosso campo, né? Tanto é que quando a gente fala aí em relacionamento com outras pessoas, a gente absorve a energia delas. Não só relacionamento sexual ou relacionamento de abraçar alguém, mas quando você conversa, quando chega perto. E isso serve para uma série de outras coisas, não só pessoas, mas lugares e tudo mais. Então, comendo essa carne, o seu corpo físico come a carne e o seu corpo energético come a energia. E aquilo ali faz parte de você. Aquela energia ali está densificada, aquela energia está tóxica, aquela energia é uma energia de desespero, de sofrimento e de tristeza. Então você acaba absorvendo aquilo ali para você. Não é que você vai comer um pedaço de carne e aquilo vai transformar você numa pessoa depressiva, desesperada. Mas aquilo ali está contribuindo para que a sua aura, o seu processo energético, os seus chakras continuem bloqueados, para que você desenvolva até mesmo doenças físicas que não precisariam acontecer, mas você está absorvendo aquilo ali. A gente tem que lembrar que a gente está no corpo físico, a gente está no mundo físico, e aí a gente acaba, né, sendo animado, obviamente, por essas energias e consumindo essas energias tóxicas. Então, esse é um dos motivos aos quais comer carne não é uma coisa tão bacana assim, né? É claro que existem outros motivos energéticos e espirituais, eu vou entrar em detalhes em outros vídeos, mas a gente tem que entender que o principal motivo pelo qual comer carne energeticamente não é legal é porque essas toxinas continuam ligadas à carne. Não é um processo que você simplesmente faz uma limpeza energética na carne e aí ela se livra daquela energia tóxica, né? Então, não adianta você comprar um pedaço de carne e fazer um reiki em cima da carne, ou fazer uma oração em cima da carne, ou fazer qualquer tipo de limpeza energética, né, em cima da carne e aí ela fica limpa. Não é assim. Porque aquele éter ali, o que ele é? Ele é nada mais que parte daquela carne, só que numa dimensão um pouco mais sutilizada. Ou seja, ele é uma energia, assim como a carne é uma energia, só que a carne é uma energia densificada. E aquele éter ali é a mesma energia, só que mais sutilizada. Então, eles são a mesma coisa. Então, fazer um reiki, uma oração em cima da carne ali para tirar aquela energia tóxica é como você comprar uma droga e fazer uma oração em cima da droga para a droga não te fazer tão mal. O que a gente pode fazer é talvez diminuir o consumo de carne ou não comer carne de forma alguma, ou qualquer coisa realmente que cause o sofrimento animal e o sofrimento de qualquer pessoa, né? Então, são as escolhas realmente que vão dizer o que vai acontecer com a gente. Mas energeticamente falando, etericamente falando, comer carne não é uma coisa tão legal assim.